Olá, Em Pauta começando e nosso entrevistado de hoje é o vereador Rubens Gás, ele que já está no seu terceiro mandato e é presidente da Comissão da Administração Pública. Seja muito bem-vindo, vereador, obrigada por participar aqui do Em Pauta. Boa tarde, eu que agradeço, Cassiano. Estamos aqui aí à disposição para que nós possamos prestar os nossos esclarecimentos e principalmente aos munícipes da nossa cidade de Campinas. Vereador, vamos começar falando um pouquinho sobre os trabalhos, né, recentes de 2025 e a expectativa agora para esse ano, 2026, já com bastante proposições aqui pela Câmara Municipal de Campinas. Qual que é a expectativa do senhor em relação aos trabalhos deste ano? A minha expectativa sempre elas são profícuas, né? Esperançoso de que as coisas possam acontecer em prol do nosso município e que a Câmara Municipal de Campinas possa ter êxito nesse ano com inúmeros projetos para que nós possamos atenuar sempre as situações emergenciais que acontecem de uma maneira ou outra na nossa cidade. E como, né, o senhor enxerga esse papel tão importante sendo presidente, né, da comissão de administração da administração pública, né? Isso requer aí bastante também demandas, né, por parte da administração e sendo presidente tem aí um papel muito importante, né, vereador? Sim, nós tivemos no, no, no primeiro ano uma reunião muito importante com relação, na época da iluminação, que a empresa terceirizada não estava prestando os trabalhos que foram contratados, muito importante. A gente se preocupa muito agora, que é um tema emergente, que é a Uhum, licitação da mobilidade. sim. Era para a gente ter recebido aqui o presidente da INDEC a semana passada, e estamos muito próximo a esses problemas, porque nós sabemos da importância, da relevância que é um pilar para uma mobilidade numa cidade como Campinas. Tá certo. Agora a gente vai falar um pouquinho dos trabalhos, né, realizados em alguns pontos da cidade. Primeiramente, a gente vai iniciar sobre a região ali dos Amarais. Vereador, queria que o senhor contextualizasse um pouquinho sobre os trabalhos e há quanto tempo que o senhor tem dedicado, né, um olhar diferenciado naquele cenário ali da região para os moradores, na região dos Amarais. Coincidentemente, no dia de ontem, 2 de março, há 50 anos que eu estou morando na região dos Amarais. Eu vim com 15 anos, estou com 65, então eu tenho propriedade para falar daquela região, Sim. uma região totalmente estigmatizada pela violência, totalmente discriminada ao longo dos tempos, sofri na pele, isso eu posso falar com muita propriedade, e graças a Deus, evidentemente, não pela minha pessoa, mas pelo mandato que é exercido na região há 9 anos, a evolução lá é enorme. E as demandas, né, que o senhor tem esse contato direto com a população, né, por morar ali na região, o pessoal acaba, tendo esse contato, né, mais próximo para falar sobre as melhorias e falar também sobre o que a região está precisando no momento, né. Na realidade, algo que chama a atenção, não só daquela região, mas como de todas as regiões, o que Campinas se preocupa, os munícipes, mais é com a zeladoria. Uhum. Porque a manutenção sempre é algo, é a premissa, né? Porque o que a gente vê, o que a gente percebe, é que quando você chega numa época de chuva, as preocupações com os matos, com os insetos, com a dengue e animais peçonhentos, que normalmente eles acabam invadindo as casas dos moradores, e Uhum. em detrimento daquela falta de uma limpeza, de uma manutenção, que a cidade de Campinas é uma metrópole enorme e a gente sabe da dificuldade, muitas das vezes, que os serviços públicos têm para atender de forma equalitária, né, em todos Uhum. os cantos. É muito difícil ele ter essa visão. Mas a gente, como morador da região dos Amarais,
Evidentemente que nossos olhos são incisivos para essa região, na maneira que a gente consegue conhecer todos os quadrantes da nossa região. Tá certo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da regularização, né, fundiária, dignidade e segurança jurídica aí, que é um, né, dos maiores avanços foi, de fato, nessa regularização fundiária. Nos últimos anos, queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre, quantas matrículas foram realizadas, né, que foram entregues nesse sentido. Bom, Cassiano, isso aí dá uma novela, né? Porque se a gente falar disso, a gente tem que buscar lá atrás Sim. todo aquele povo que lutou, que já se foram, que não são poucos, são mais de meio século, 60 anos ou mais, de luta, de um povo cuja superação é algo que mexe muito com a gente e nos emociona muito. Uhum. Porque a região dos Amarais, ela foi uma região que houve uma ocupação, um adensamento enorme e não houve espaço para praças e as pessoas começaram a construir de forma desordenada, como Campinas na época do êxodo rural. Então o que se tinha na região era labirintos formados por casas de madeiras, né? O que mais se tinha era isso. Então as pessoas chegavam de Uhum. fora, não tinham onde morar, comprava lá seu material, suas madeiras, suas telhas brasilites e fazia seu barraco. A favelização no São Marcos foi talvez a maior que nós tivemos em Campinas. E com isso trouxe a discriminação, trouxe a falta de oportunidade, os preconceitos. E eu vivi e vivenciei uma época que a gente era muito cobrado, que a gente era como se fosse a lepra da sociedade campineira. Então, quando se fala no São Marcos, não se via outra coisa senão violência Uhum. e um povo que era considerado todo mundo paupérrimo, sem nenhuma cultura, que não era verdade, Certo. que era um povo que veio com sonhos, com intenção de melhorar a vida, de melhorar a vida das suas famílias. Isso nós sofremos muito na pele. Para desmistificar isso, foi muito difícil e ainda é difícil. Mas foi um avanço, né, e tem sido, foi, gratificante, né, essas famílias terem essa regularização e esse olhar para aquela região, Tudo né. começou com o Parque Quilombo, em 2009. Uhum. Houve muitas famílias migraram para outras regiões, inclusive famílias foram colocadas no Bassole, que, ao meu ver, foi uma das maiores atrocidades que aconteceu na cidade de Campinas, porque pegaram as famílias como se fossem gados e levaram para os currais sem dar nenhuma infraestrutura, sem dar nenhuma condição mínima social para que eles pudessem sobreviver. Eu conheço e conheci inúmeras pessoas que já se foram, que moravam na região, eram trabalhadores, trabalhavam no SEASA, e quando chegaram no Bassoli, sem nenhuma condição, sem nenhuma logística, numa distância enorme para chegar ao seu ponto de trabalho, se marginalizaram e hoje já não está no meio de nós. Uhum. Então, o Bassoli foi a maior atrocidade que foi feita na região de Campinas, que a gente não pode mais aceitar isso. Não é possível, é inadmissível que as pessoas saiam do seu meio sem nenhuma infraestrutura e simplesmente é jogado em outro canto. Mas nossa região, ela viveu um labirinto, conforme eu já havia dito, Uhum. e aproximadamente mais de 1.000 famílias saíram de lá, foram para o Bassori, Cílio, Tacanos e outros núcleos que foram, Vila Olímpia, que foram ofertados, Vila Esperança, que é lá Uhum. próximo, para que nós pudéssemos hoje ter uma região totalmente asfaltada e que todo mundo hoje tenha a dignidade de poder ter acesso à sua casa sem se precisar se preocupar, que já estamos nessa fase, de não ter um CEP, de não poder Uhum. receber uma mercadoria. Então isso é um avanço enorme. Criou-se ali naquela região algo totalmente diferenciado, porque deu dignidade a um povo que tanto lutou há mais de 50 anos. Sim, é uma história, né, que de fato que traz essa dignidade, né, e povos existentes, né, que eles existem, porque até então, né, o bairro ali, as ruas, sem o CEP, sem a nomeação das ruas, isso acabava
deixando um pouquinho um povo invisível, né. Eu costumo dizer, o que mais mata não são as balas perdidas, Uhum, são as faltas de oportunidade que as pessoas acabam não adquirindo. Isso é muito triste. Se você pegar a falta de oportunidade que teve a região dos Amarais há tanto tempo, e a autoestima totalmente baixa, fez com que muita gente se marginalizasse e vivesse condicionado a um mundo que realmente não condiz com o que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos familiares. e diante disso tudo, vereador, né, falando sobre essa importância, esse impacto positivo, né, perante essas pessoas, lá também nessa região a questão do esporte, da cultura, que também, a gente pode falar sobre o bem-estar, né, um investimento grande ali também para eles, no caso o projeto de futebol Rubinho Gás, Então, né. então, mas abrindo mais um parênteses nessa situação, porque quando a gente fala da luta, que é uma luta que veio desde o instante que as pessoas saíram de suas terras, Uhum, acreditando no mundo melhor para os seus familiares, é interessante a gente entender que o Parque Quilombo é algo divino, porque quando ele era para ser efetivado da maneira correta, nós uhum, entramos na pandemia. E aí houve contenção pelo Ministério da Cidade, que aqueles valores, que o aporte não viriam. Não obstante isso, tínhamos também outro problema. Como que o pessoal iria trabalhar no meio do povo, uhum, correndo-se o risco de ser contaminado? Então Deus trabalhou de forma tão tremenda que tudo isso a gente conseguiu superar. E o Parque Quilombo, na nossa região, é algo que trouxe uma transformação, uma mudança, que as pessoas hoje elas visualizam ali como, como se saísse de um inferno e fosse uhum, ao céu. As mudanças são enormes na questão social, cultural, na preservação da, da existência, do sonho, das melhorias dos seus filhos, e tem acontecido, sabe? Nossa região hoje, uhum, para quem não a conhece, ou para quem a conheceu lá atrás, eu sim. gostaria que visitasse para ver a diferença drástica das mudanças ocorridas através do Parque Quilombo. Como era antes Como e é antes, hoje, tá? né, como que ficou. E com relação ao projeto, Isso, o projeto Futebol Rubinho Gás. tá? Então, isso é algo que mexe muito comigo. Eu era para ser talvez o segundo Pelé ou talvez o primeiro, tá? Eu, não, eu gosto muito de esporte, joguei muita Jogou bola, muito joguei muito futebol? futebol. Então, naquela época, quando eu mudei para cá, o que nós tínhamos era campo. Tínhamos vários campos na região que não foram adensados, que com o tempo foi ocupado ou por uma instituição religiosa, ou por uma instituição de ensino, e também por, por, por moradia. Então nós tínhamos muito campo, e naquela época o que faltava era bola, porque bola era difícil de ter. Com o tempo, todas essas áreas elas foram ocupadas. E nossa região ficou sem espaço para que as pessoas pudessem praticar o esporte, o lazer, o entretenimento. Isso mexe muito com a gente, porque na medida que o Parque Quilombo foi acontecendo, Uhum. foram sobrando áreas de APA, áreas que poderiam, que estavam ociosas, que poderiam ser usadas para que a gente pudesse trabalhar nesse sentido. Foi aí que durante esse mandato nosso, nós conseguimos, através de emenda impositiva, Uhum. implantar 4 areninhas na região, tentando criar uma conexão entre os bairros, né? Isso é importante, e o projeto hoje ele se encontra nessas áreas, trazendo os pais, as mães, e essa interação aí é algo que mexe com a região, porque criança é tudo, né? Não, e assim, a questão da inclusão Sim, a social, inclusão. né, das famílias que estão, né, em situação de vulnerabilidade, acaba tendo essa atividade também que inclui, né, vários adolescentes e jovens, alguns que saem, né, das ruas ou da própria casa, que não tem, assim, um acesso, Ó, né, ao esporte, então, vereador. eu posso traçar um paralelo que eu acho interessante, porque eu vivi isso.
Eu vivi uma época naquela região, eu vivi uma época na região que matava-se 3, 4 por semana. Por semana. Aí você multiplica aí. Uhum. As pessoas queriam vender suas casas, morriam-se muitos enganados, ou às vezes por questões tão insignificativas, irrelevantes, as pessoas perdiam a vida. Eu vivi uma época que 20, 30 viaturas, helicópteros, eles andavam todos os dias à procura de um ou outro elemento e não conseguia achar pelo labirinto que ele vivia. Então, hoje, quando você vê a região, uma região Uhum. totalmente voltada, uma região com fácil acesso, que todo mundo tem seu domicílio, é impressionante. E nessa época, o que acontecia na região? Você tinha um limite para andar. Tinha certas, era segregados, Uhum. que dependendo do local você não Não poderia ir, podia porque você não acessar. morava ali, você corria-se o risco de morrer. E aí foi repatriado aí vários locais. Então, isso foi algo que aconteceu durante muito tempo. E com esse projeto aí, uma coisa que me chamou muita atenção, uma das areninhas, ela é feita exatamente na divisa entre dois locais que há muito tempo atrás Uhum. não tinha essa relação. Então você consegue interagir toda uma região. Sim. Você consegue trazer algo que para mim é muito forte, é que as pessoas possam entender que a gente vive tudo num bem comum e somos todos irmãos ali. Não tem essa Isso, divisão isso, mais, né. isso para quem conhece, para quem viveu, para quem sentiu na pele, é muito forte você ver essa transformação. Você vê uma criança do bairro A, do bairro B, do bairro C, jogando juntos, que isso não acontecia na época que eu acabei de descrever. Então isso para mim tem um valor inestimável. E isso faz parte do seu mandato, né, então, olhando esse cenário hoje, é só gratidão, né, vereador? É só gratidão. No primeiro ano que eu me candidatei, veio um rapaz de Barão Geraldo e ele falou: é necessário que haja Uhum. mudanças aqui, porque eu fui, agora mesmo, eu fui parado pela polícia e eles me perguntaram onde é que eu morava. Eu falei que morava em Barão Geraldo. Ele falou: se você mora em Barão Geraldo, o que você está fazendo no São Marcos? Porque é algo condicionante, não é que a polícia ela tinha essa mentalidade de. Mas porque era normal, que ninguém Uhum. frequentava a nossa região. Para frequentar a nossa região tinha que ter um motivo. E é interessante isso, essas mudanças. Eu sofri na pele discriminação dentro de hospitais, que quando falava que eu morava no São Marcos, eu era deixado de lado e atendia outros. Dentro das escolas, trabalho, as pessoas não conseguiam trabalhar, poderiam ter o melhor currículo, mas quando falava que era do São Marcos, já havia aquela situação de deixar de lado. Não só eu, como todos aqueles Uhum. que superaram, né? Então a região do São Marcos é uma região de superação e graças a Deus eu me orgulho muito de fazer parte dessa história. E ainda falando, né, dos projetos sobre cultura, ainda que é o tema que nós estamos, tem o projeto A Voz do Samba na Periferia, também, né. Então, a gente fala do gênero do samba, que o samba é algo secular aí, que nós sabemos da origem do samba e da força do samba. Uhum. O intuito do projeto, quando a gente está jogando o gênero do samba, mas a gente fala de uma maneira eclética. Por quê? Porque o que a gente vê, e eu gosto muito de música, né, Uhum. e frequento à noite, o que a gente vê é que nós temos muito talento na nossa região que acaba não sendo potencializado da maneira como deveria. Não que os demais não mereçam, né, a sua credibilidade, mas nós precisamos valorizar mais nossos músicos, nossos cantores regionais, porque muitos pararam, Uhum. muitos não têm incentivo, e eu acho isso que a Câmara Municipal de Campinas, a própria Secretaria de Cultura, que eu sei que tem esse olhar, tem que olhar de forma mais contundente para essa situação, porque nós temos músicos excelentes na nossa região. E a gente sempre, acaba na questão da oportunidade, como o senhor Sim, mesmo sim, mencionou, né, a oportunidade. oportunidade. Oportunidade para muitos que cantam até melhores que muitos aí. Só que é aquela situação, muitas das vezes as pessoas são maquiadas, são feitas. Sim. E eu sei, porque eu conheço várias pessoas que acabam
naquele velho ditado, vendendo o almoço para comer a Comer a janta. janta. E muitos deles acabam parando. E são realmente músicos bons, cantores bons, que merecem que a gente dê esse empurrão. Tá certo. Bom, mudando um pouquinho o tema agora, a gente vai falar sobre saúde, vereador, que é um ponto também, né, que é um gargalo aqui na cidade de Campinas. Vamos falar um pouquinho sobre os investimentos, principalmente na rede Mário Gatti, que o senhor destinou aí também emendas, né? Queria que o senhor esclarecesse para a gente falasse um pouquinho sobre essa questão aí do Mário Gatti. Então, Mário Gatti, a, a construtora que, que, que busca captar os valores aqui na casa, estivemos com ela e eu perguntei para ela o que, que é o que, que é o que o Mário Gatti precisaria, Uhum, que é aquilo que há algum tempo eles não conseguiram concluir que fosse de suma importância. Aí ela me disse, eh, no caso da TI, que era uhum, necessário um aparelho no valor de R$ 850 mil, storage, que esse aparelho é aquele que consegue captar todos os dados dos usuários, né, e ter aqueles dados ali para que possa fazer realmente o uhum. perfil, o retrato, né, os diagnósticos futuros em decorrência daquilo que já tem de origem do paciente. E eles disseram que essa área aí é uma área que infelizmente não houve durante todo esse tempo evolução, é uma área de extrema relevância para que os usuários pudessem ter realmente seu histórico ali. Então, eu falei para ela que, olha, poxa vida, é inadmissível se a gente não entrar com um Uhum. recurso para que vocês possam, através da tecnologia, colocar isso em pauta e as Sim. pessoas possam estar todas informatizadas. Então, esse valor principal de 850 mil, mais 150 mil aí, também referente a esse propósito, a gente mandou para o Mário Gatti, e eu feliz sabendo que isso aí vai causar um resultado enorme para aqueles Sim. que estão lá há muito tempo, sem o seus devido histórico. É, Né? É garantindo, aquela né, a questão genética, eficiência, de sim. poder rastrear, né? Rastrear as condições de saúde do usuário. Isso garante a eficiência também ali, né, num Sim, diagnóstico mais precoce, né, sim, vereador? sim, é o que é Eficiência no importante. atendimento. Se a gente analisar, é o alicerce de tudo, né? As pessoas chegam. Achei interessante, porque eu ainda sou do tempo da caverna. Eu fui num médico, nem imaginei que tinha passado por ele. Aí quando eu cheguei no médico com um problema jogando bola no tornozelo, em 2022, na época que o Brasil não tinha nem Copa, machuquei o tornozelo. 2022, não, perdão, 1922, um século atrás. Um pouco É, antes. e aí ele falou, você já passou aqui 10, 12 anos. Eu falei, poxa vida, eu fiquei admirado, porque eu nem lembrava daquilo, e era um problema recorrente, né? Então isso é interessante, né? Se talvez houvesse essa mesma dinâmica há muito tempo no Hospital Mário Gatti, muitas pessoas poderiam, né, ter um diagnóstico mais preciso, e eu vejo por aí. Então eu acho que essa, essa nossa essa nossa entrega para o Mário Gatti, eu fico muito feliz, sabendo que é algo que eles estavam procurando há muito e muito tempo. E é uma questão, assim, que nunca vai parar essa Não, luta, né, em não. questão da saúde aqui no município, né, A vereador? saúde Nos é, centros de a saúde. saúde é algo dinâmico, né? Que É. cada, o que tem ocorrido, e graças a Deus a gente sabe, é que hoje em dia, com a tecnologia, as coisas têm avançado muito, né? O que a gente espera, a gente sabe que é um saco sem fundo, o que a gente espera é que chegue um dia que as coisas possam evoluir de tal maneira que as pessoas não reclamem tanto, né? Porque é difícil. Eu tenho um plano de saúde, eu pago um absurdo, assim, ao meu ver. E às vezes tem consulta mesmo. Outro dia eu fui pedir uma consulta, minha filha pediu, fugiu até o especialista aqui que eu precisaria passar, só teria para julho.
Olha Olha, que coisa louca, e o meu plano de saúde é um plano bom, né, que nem todo mundo tem, né, e a ainda gente tem que sente ficar tem que faz juro. esperando. Teria que operar da coluna, Uhum, e fui desaprovado, por uma questão, às vezes, até de custo mesmo. Então é difícil, a gente sabe como funciona, principalmente na rede pública. E também, a gente tem que se ressaltar que o SUS, ele faz um excelente trabalho, tanto na saúde básica como na uhum, complexidade. Nós temos que levantar a mão para o céu e agradecer o trabalho do SUS. É que, às vezes, a ingratidão, ela impera na vida da gente, muitas das vezes. Não que o usuário não tenha razão, mas muitas das vezes impera na vida da gente e a gente acaba não valorizando um trabalho tão digno como é o SUS. do do É. Sistema Único de Sim, Saúde, né, que ainda vários usuários têm, né, essa sim. dificuldade, mas ainda assim são profissionais qualificados, né, São, dentro do e as Sistema Único. demandas, elas tendem a crescer, né? A gente sabe como funciona, principalmente Campinas, que recebe uma porcentagem enorme de pacientes que não são da nossa região. E acaba não tendo o apoio necessário do governo estadual e nem do federal, na proporcionalidade que deveria. Certo. Vereadora, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma também, o valor destinado para a reforma do espaço da Thaís Fernanda Ribeiro, né, uma estrutura, localizada ali na Vila Esperança, né, que também é algo muito importante aí do seu mandato. Eu também foi denominada em detrimento da morte dela, Uhum, da, da Thaís. O nome dela é Espaço Cultural Thaís Fernanda Ribeiro, no Céu da Vila Esperança. É um espaço que, ao nosso ver, está um tanto quanto acéfalo, porque houve-se uma época que várias secretarias fariam a gestão, hoje é a cultura que está na frente, uhum, mas a gente sabe que a cultura também depende de recursos que, infelizmente, elas não conseguem fazer a manutenção da maneira como deveria, e também os próprios eventos, utilizar aquele espaço, aquele equipamento. Ali é necessário, existe até uma possibilidade de um convênio aí com a FIAC, que eu acho muito bom. Precisamos trazer o terceiro setor para que aquele espaço ali realmente deixe de ser um elefante branco. uhum. Então precisa trabalhar muito em cima daquilo ali, porque a cultura, quando se fala em cultura, principalmente aquele espaço ali, a gente já volta para o centro, né? Para a Estação Cultura, para a Concha Acústica, Arauto da Paz, e são lugares que a gente sabe que realmente tem que ser potencializado, mas não podemos deixar a periferia de lado. Nós temos um anfiteatro lá, pouco usado, precisamos de reforma, temos uma quadra. Então, aquela região ali, aquele espaço ali precisa ser cuidado e ocupado pela população. E tem que ser algo de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Uhum. Do início, né, do É, começo. é. Vereador, são muitas proposições, aí a gente, fala, né, de alguns projetos, de alguns trabalhos realizados, agora a gente falando, né, da Thaís Fernanda Ribeiro aí, que foi um caso que chamou atenção, chocou mesmo, né, aqui a cidade. Tem o projeto de lei 15.848 de 2019, que fala sobre essa questão aí do enfrentamento, né, no caso de feminicídio, enfrentamento contra, né, a violência aí contra a mulher, enfrentamento contra, a violência contra a mulher. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa semana aí do feminicídio que engloba esse projeto. A Thaís Fernanda Ribeiro, eu a conheci também, conheço o algoz desse ato, né? Uhum, Quando se fala em feminicídio é algo totalmente revoltante. Um homem nunca mata uma mulher. Quem mata é um monstro, um covarde, porque os homens defendem as mulheres, né? E generaliza desse jeito. É um crime hediondo, é um crime já secular, milenar, onde a diferença aí de gênero aí, ela é latente, né? Nós sabemos a cultura que leva a isso. O homem, se tem várias mulheres, é um garanhão,
E uma mulher, se tiver um ou outro caso, é uma prostituta. São situações totalmente diferentes que não vai mudar. Infelizmente, não se muda do dia para a noite. Não acredito que esse comportamento se mude. É evidente que é necessário criar condições para que nós possamos mudar. Principalmente a internet hoje, ela fomenta muito isso, né? Nós Uhum. sofremos muito com tudo isso, porque as pessoas têm o poder de condicionar muitas mentes, né? E levar ainda tudo aquilo que foi aprendido com os pais, com os avós, etc, etc. Infelizmente, as mulheres sofrem muito. E o caso da Thaís foi um caso de uma moça que levou 11 tiros, um absurdo a morte dela da maneira como foi, uma moça dócil, cujo pai depois, até os dias de hoje, ele levantou essa bandeira, é Uhum. muito reconhecido o pai dela, né, na região. Ele tem um espaço lá que ele fez um canteiro lá que Thaís vive, e Uhum. Thaís vive tomou-se uma dimensão enorme. Thaís morreu no dia 10 de maio, 2 dias após o seu aniversário, quando completou 21 anos. E a gente teve essa propositura da semana do Uhum. feminicídio em 2019 e achamos por bem que essa semana fosse celebrada, né, na, no segundo, na, no segunda semana de maio, que engloba vida e morte de Thaís, que é a Uhum. vida do seu nascimento, porque na segunda semana também caiu o dia 8 e o dia 10 sua morte. Então, essa semana é uma semana que as secretarias de saúde, de assistência social, as outras Sim. secretarias aí, elas procuram promover vários eventos, sempre enfatizando esse tema. E é um tema emergente aí, é um tema contemporâneo aí que tem tomado cada dia Uhum. mais uma dimensão que não deveria tomar. É. É interessante que quanto mais você trabalha, as Os coisas têm... casos É um vão paradoxo, surgindo, né? né? Tem surgido muitos casos, É. infelizmente. Infelizmente é um tema recorrente É, e é como o senhor mencionou mesmo, né, a cada desfecho de uma história, surgem outros, né, então assim, é uma luta que infelizmente aí tem acontecido e e não recorrente na existe Câmara. uma receita, eu vejo, não existe uma receita porque é uma coisa comportamental, é do homem ainda que e não é nenhuma questão de cultura, tá? Quando se fala, tenta vitimizar, que é no pobre, é evidente que é no pobre porque a proporcionalidade é maior. Mas Uhum. são nas pessoas que têm conhecimento, são pessoas cultas, são pessoas... É uma questão muito intrínseca dela. Exatamente. Vereadora, a gente tem alguns outros temas aqui para a gente está chegando no final do programa, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre um outro projeto, sobre a taxa, né, cobrança de taxa mínima de alimentação para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, né. Nós conversamos já sobre essa questão também, né, lá no plenário, sobre esse projeto que é também importante, né, para o senhor em relação a essa questão, né? É porque a gente vê que tem uns projetos obsoletos aí que com o tempo eles perdem o seu real significado e a política ela é sempre buscando projetos que essa sistemática, né, do dia a Uhum. dia, das mudanças, da dinâmica. E o projeto ele é sempre criado através de uma dependência, de uma fraqueza, de uma precisão que o munícipe, a sociedade consegue detectar. No caso específico aí, não que as outras pessoas não tenham, aconteceu comigo. Eu tenho um Uhum. filho de 6 anos autista e muito seletivo na alimentação e ele vive à base de batatas. O que acontece? Eu vou aos restaurantes com ele, ele senta, E ele quer ele, ele batatas. só quer batata e poucas batatas e uma colher Uhum. de arroz. Então eu não achei, e por várias vezes eu questionei com a gerente, com o pessoal, não vejo lógica ele pagar o mesmo valor de uma criança da idade dele que tem uma alimentação Uhum. regular.
Então, no meu caso e no caso de tantas outras crianças autistas, tantos pais que passam por que eu passei, é necessário que haja uma equidade, realmente um valor condizente com aquilo que a criança está consumindo, né? Então foi nesse intuito aí, acredito que esse projeto aí Uhum. tem uma relevância enorme, porque é algo que não vai trazer constrangimento para ninguém, para os pais, e principalmente, né, a gente vê que a justiça está sendo feita no caso de a criança com TEA. O vereador também é atuante bastante aí na causa animal também, né, saúde pública, tem os serviços, né, aqui na cidade, dos castramóveis também, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre um valor destinado também a esse serviço, Inclusive, DPBEA. com a nossa com o pessoal que trabalha comigo, eu tenho um rapaz que ele é ativista da causa animal, ele é impressionante, eu acho isso é um dom de Deus, tá? Uhum. Porque ele pega o salário dele, praticamente ele dá o salário dele em troca de compra ração para os animais, passa às vezes necessidade. Olha. Então eu vejo muito louvável quando as pessoas se entregam da maneira como entregam, eu acredito que isso é um dom de Deus. A gente, através até dele, a gente tem procurado aí atender inúmeros casos, e não são poucos, né, que toma conta da região, né, e a gente consegue ter sucesso. Quero aqui agradecer ao DPBEA, o meio ambiente, que tem nos dado suporte. E na nossa região sempre foi uma premissa que as primeiras castrações sempre ocorrem lá. Quero dizer aqui para a nossa região que Uhum. normalmente os anos passados nós tínhamos 1.000 castrações em média que sempre foram feitas no mês de abril ou fevereiro. Esse Uhum. mês de março, abril não, fevereiro e março. Esse mês de março nós teremos na região lá cerca de 3.000 castrações e recorrente de valores Uhum. adquiridos através de deputado federal, deputado estadual. Então eu tenho certeza que essa demanda aí na nossa região será muito bem assistida agora nesse mês de março. Eu fico muito feliz porque nós sabemos da real importância da Da luta, né. castração que é necessária. E é importante chegar esse serviço, né, para a população, muitas que não têm tanto acesso, e esse serviço Sim. gratuito que possibilita aí as pessoas Sim, a continuarem gente nessa publiciza de uma luta. maneira tremenda, né? E a gente busca tentar apoiar e estar nesse gerenciamento com a região para que as pessoas possam realmente levar seus animais para serem castrados. É, será uma semana, né? Se não me engano, é do dia 13 até o dia Uhum. 23 de maio. Perfeito, vereador. Então, Queria que o senhor deixasse aí uma mensagem, então, para quem está assistindo o Em Pauta. São muitas proposições, a gente falou só um pouquinho. E quais são as lutas permanentes, né, do seu mandato, dos trabalhos agora ao longo deste ano? Queria que o senhor colocasse aí falasse um pouquinho sobre os trabalhos mesmo que estão por vir, já que são muitos, né? a minha luta sempre vai ser para o povo mais vulnerável, para aqueles que realmente não têm a voz devida como deveriam, né? E para finalizar, além de um rapaz bonito aqui que está na frente da câmera, tem um coração enorme, e um beijão para todos vocês. Muito obrigada, vereador, pela sua participação. O Em Pauta fica por aqui. Nós temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá.